Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a um Boletim Coppola especial sobre a repercussão do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal. Eu só peço que você pause o vídeo agora e compartilhe esse conteúdo. Eu tenho fundadas razões para acreditar que eu estou prestes a ser censurado pelo STF, investigado pela Polícia Federal e até preso arbitrariamente. Até o final do vídeo vocês vão entender por que eu estou correndo esses riscos e eu conto com vocês para divulgar essa informação, porque a verdade é a nossa única arma. Anteontem, 22 de março, a Folha de São Paulo, que vive publicando informações falsas aí a meu respeito, quebrou o seu silêncio constrangedor e se manifestou sobre o abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment contra o ministro Alexandre de Moraes. Para surpresa de ninguém, a Folha ficou do lado errado e publicou uma coluna difamatória contra mim, disfarçadamente defendendo a conduta do ministro Alexandre de Moraes, que é um carrasco da liberdade de expressão no tribunal, e chegou ao cúmulo de censurar a matéria da imprensa no âmbito do inquérito das fake news. Eis o título do texto assinado por Mônica Bergamo. Juristas e advogados defendem Alexandre de Moraes contra ataques de Caio Coppola, da CNN. O comentarista tem feito mobilização pelo impeachment do magistrado. Vamos começar com algumas observações preliminares. À exceção da Rádio Jovem Pan e do site O Antagonista, nenhum dos grandes grupos de comunicação noticiou o abaixo-assinado, que reuniu a maior quantidade de assinaturas da história recente em tempo recorde. Atualmente já são mais de 2.600.000 brasileiros peticionando ao presidente do Congresso, senhor Rodrigo Pacheco, que receba a denúncia por crimes de responsabilidade protocolada pelo senador Cajuru em desfavor do ministro Alexandre de Moraes. O documento também demanda que o pedido de impeachment seja analisado por uma comissão especial composta por senadores que não sejam investigados ou processados no STF. Isso garante aí maior imparcialidade e independência a esse procedimento. Ou seja, essa é uma iniciativa legítima, uma iniciativa republicana e uma iniciativa pacífica que engajou milhões de brasileiros. Mas a Folha de São Paulo, o maior jornal em circulação do país, optou por não noticiar essa mobilização histórica em defesa da Constituição e da liberdade de expressão. A Folha de São Paulo preferiu servir de assessoria de imprensa de advogados milionários e juristas militantes que são bajuladores do Supremo Tribunal Federal, onde os seus clientes mais poderosos são julgados. E para fazer o serviço sujo, esses profissionais do direito utilizaram os caros serviços da colunista Mônica Bergamo, chamada carinhosamente pelo ex-presidente e ex-criminoso Lula de, aspas, minha jornalista. Vamos então examinar o texto publicado pela jornalista do Lula na sua coluna. 3 entidades assinaram essa manifestação, que, convenhamos, é muito mais contra a minha pessoa do que a favor do comportamento indefensável do ministro do STF. E que entidades são essas? Uma associação militante, a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, um sindicato militante, o Sindicato dos Advogados de São Paulo, uma linha auxiliar da OAB, e um grupo militante, o Grupo Prerrogativas, ou Prerro, para os mais íntimos e mais inseridos no universo chique dos defensores de bandidos ricos. Vamos começar pelo grupo Prerrogativas, que conta com a colaboração ilustre dos meus antigos colegas debatedores da CNN Brasil, a doutora Gabriela Prioli, o doutor Augusto de Arruda Botelho, o doutor Marcelo Feller e o doutor Bruno Salles, aqui citados na ordem em que apareceram na minha vida. O blog do grupo é bem claro. É um espaço de acesso público para divulgação de artigos e ideias progressistas que representem os valores originais e negociáveis do grupo. Sim, comportamos divergências, mas temos lado. Olha, eu acho louvável que o grupo admita o seu viés político, mas a jornalista Thaís Oyama, também do UOL, descreveu o grupo Prerrogativas de uma outra forma. É a fina flor dos advogados criminalistas do país, daqueles que só topam se sentar para conversar a partir de 7 dígitos, ou seja, mais de R$1 milhão. Causídicos das bancas de ouro, quase todos eles têm clientes pendurados na Lava Jato. Portanto, o grupo Prerrogativas é essencialmente formado por advogados progressistas que atendem corruptos milionários. O que não é ilegal, mas coloca essa turma toda contra mim, porque eu sou um defensor da Operação Lava Jato, um divulgador do combate à corrupção e um crítico feroz da impunidade penal. Não tem jeito, pessoal. Para um advogado corrupto, eu sempre vou ser uma pedra no sapato, porque eu conscientizo a opinião pública sobre as vantagens que a lei e os tribunais oferecem aos criminosos.
Mas vamos para a próxima entidade que assina esse documento de veemente repúdio à minha pessoa, que é o Sindicato dos Advogados de São Paulo, o SASP. Esse sindicato é como se fosse um puxadinho radicalizado da OAB. Vejam como eles próprios se descrevem em seu site oficial. Aspas. Uma ampla união de advogados com o objetivo central de resistência ao projeto neoliberal que se legitime pela justiça social. Mas entre os meus detratores, a entidade mais partidarizada de todas é a tal Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, ABJD, que nasceu de uma frente de juristas formada para denunciar o golpe, ou seja, o impeachment constitucional da senhora Dilma Rousseff, reconhecido pelo próprio STF. Vejam esses trechos de uma nota oficial publicada por essa associação. Aspas. A prisão sem provas do ex-presidente Lula, orientada unicamente pelo desejo de excluí-lo das urnas em 2018. Setores do judiciário são aliados de classe do bloco histórico dominante que promoveu o golpe e está implantando a agenda neoliberal no Brasil. Vocês perceberam o perfil de quem me ataca gratuitamente, de quem se opõe ao abaixo-assinado pela análise do pedido de impeachment contra o ministro do STF? Resumindo, a gente tem a jornalista queridinha do Lula, num jornal militante, divulgando uma manifestação assinada por um grupo de advogados progressistas que presta serviço a corruptos milionários da Lava Jato, por um sindicato formado com o ideal de resistência ao liberalismo e por uma associação que se formou como um braço do governo petista no universo do direito. Ou seja, essa manifestação contra mim e contra o nosso abaixo-assinado é nitidamente política, não devia ter nenhuma credibilidade jurídica. Mas a gente conhece a falácia do apelo à autoridade. Vejam de novo como o título da coluna se ancora nisso. Juristas e advogados defendem Alexandre de Moraes contra ataques de Caio Coppola. Por serem reputados como especialistas do direito, essas entidades ganham um peso artificial no debate público, mesmo que os fatos narrados na manifestação sejam flagrantemente falsos. Por isso, vamos repor a verdade. No documento publicado pela Folha, as minhas críticas à conduta do ministro Alexandre de Moraes são chamadas de ataques dirigidos à pessoa do ministro. Mentira! No documento publicado pela Folha, há insinuações de que eu pratico disseminação de notícias falsas, agressões e atos antidemocráticos. Mentira! No documento publicado pela Folha, a mobilização pelo abaixo-assinado é descrita como um passo ilegítimo que pretende intimidar os magistrados e constranger a atuação dos ministros. Mentira! No documento publicado pela Folha, eu sou acusado de praticar crimes contra a honra dos ministros e de acusar um ministro aposentado de cometer crime contra o Estado. Mentira! No documento publicado pela Folha, a minha atuação pessoal é descrita como parte de movimento orquestrado por forças que objetivam a desestabilização institucional do país. Mentira! O abaixo-assinado é de autoria exclusiva minha iniciativa. E o senador Cajuru já confirmou publicamente esse fato. E nesse documento publicado pela Folha, eu sou acusado de abusar ilicitamente da minha liberdade de expressão a serviço da desordem anárquica, estimulando uma trilha golpista e pregando a debilitação ou a eliminação das instituições do Estado. Mentira! Uma mentira deslavada, inclusive está escrito no item 4 do abaixo-assinado, que eu leio aqui para vocês. Os signatários desse abaixo-assinado também reiteram seu apreço e apoio à democracia, ao Estado de Direito e às instituições republicanas, que longevas e permanentes não se podem confundir com o caráter e o comportamento daqueles que as ocupam temporariamente. Percebam a quantidade de mentiras que a Folha de São Paulo veiculou a meu respeito, usando como pretexto a publicação dessa manifestação militante. Se a senhora Mônica Bergamo tiver um pinguinho de decência jornalística e não tivesse transformado oficialmente numa assessora de imprensa, ela vai me conceder direito de resposta, na mesma quantidade de caracteres disponibilizada para os meus agressores, com publicação no mesmo horário e dia da semana e com comentários habilitados em nome da liberdade de expressão. Eu faço aqui um apelo à sua ética profissional, Mônica. Me conceda esse justo direito de resposta na sua coluna. É só me responder pelo Twitter que eu entro em contato. É Boletim Coppola, Coppola com 2 P's e 2 L's. Mas voltando à manifestação, assinada pelo Grupo Prerrogativas, pelo SASP e pela ABJD, o que esse documento faz de forma subreptícia, de forma insidiosa, é atribuir a mim
tipos penais previstos na Lei de Segurança Nacional, aquela lei que a esquerda chama de entulho autoritário da ditadura. Esses juristas e advogados envergonham a sua nobre profissão ao bajularem um ministro de comportamento tão arbitrário. E eles envergonham também a sua própria biografia, fazendo acusações sabidamente falsas a meu respeito. E sabem qual que é o objetivo dessas entidades e da Folha de São Paulo a veicular esse tipo de desinformação? É criar o contexto jurídico e o contexto midiático para ensejar medidas judiciais de censura, de investigação e de prisão contra mim com base na Lei de Segurança Nacional. Mas diante disso, eu conversei com uns bons advogados e preparei uma série de conteúdos que serão publicados por outros influenciadores, inclusive no exterior e inclusive em inglês, caso eu seja preso injustamente e caso as minhas contas nas redes sociais sejam bloqueadas por uma ordem judicial censora. Além disso, todo o meu material publicado até hoje já está salvo em HDs externos, em posse de terceiros e pode ser repostado em outros canais. Aqui numa nota pessoal, o mais triste é perceber que o espírito democrático dos advogados e dos juristas da esquerda, esses especificamente, é muito seletivo. Eles só defendem os direitos de quem pensa como eles. Como diz com propriedade o meu antigo colega de CNN, o Dr. Augusto de Arruda Botelho, há muitos garantistas de ocasião. A propósito, eu conversei por telefone com o Dr. Augusto e também com o Dr. Bruno Salles, que fazem parte do grupo Prerrogativas, e os dois me relataram que não participaram da elaboração e da aprovação desse texto agressivo, difamatório e mentiroso publicado pela Folha de São Paulo. Então, eu deixo registrado o meu agradecimento sincero a ambos. Mas tudo isso, pessoal, só confirma a importância da nossa iniciativa. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, já concordou em receber os senadores favoráveis à abertura do processo de impeachment do ministro Alexandre para entrega do nosso abaixo-assinado. E eu vou mantendo vocês atualizados pelo Instagram e pelo Twitter no @Boletim Coppola. Mais uma vez, eu reforço o pedido para que você compartilhe esse vídeo antes que aconteça alguma coisa. Muito obrigado, não percam a esperança no Brasil e fiquem com Deus.